Antes de começarmos, queridos irmãos e irmãs, preciso te perguntar algo que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer. E se aquilo que você considera importante hoje for exatamente o que sua alma lamentará amanhã? Fique comigo até o fim. O que vou te revelar aqui, inspirado em ensinamentos de Chico Xavier, pode transformar sua forma de usar o tempo, cuidar dos sentimentos e viver enquanto ainda há chance. Quando a morte chega, muita gente imagina um silêncio absoluto. Mas segundo o Espiritismo, é nesse instante que começa a maior lucidez da existência. A alma desperta como alguém que abre uma janela depois de anos em um quarto escuro. Ela percebe tudo: pensamentos, escolhas, atitudes e omissões. É um encontro profundo consigo mesma, impossível de evitar ou adiar. Chico Xavier descrevia esse momento como a revelação da consciência. Não há julgamento externo, não há condenação divina. Há, sim, clareza. A alma entende o que fez e o que deixou de fazer. Cada gesto, cada palavra e cada intenção emergem como luzes diante dela. E é nessa lucidez que surgem arrependimentos universais, quase sempre ligados às pequenas coisas negligenciadas durante a vida. O primeiro e mais doloroso arrependimento é perceber como desperdiçamos tempo. O espírito compreende que viveu apressado demais, preocupado demais e ausente demais. Tarefas, obrigações e distrações tomaram o lugar do essencial. E ali, diante da verdade, a alma sente que poderia ter vivido mais pacientemente, mais presente, mais consciente de cada instante. Não é o trabalho, as contas ou as dificuldades que causam arrependimento. É a falta de presença. A alma vê aqueles momentos simples, conversas, risadas, abraços, e entende que eram tesouros, mas foram tratados como coisas comuns. Esse arrependimento dói, não porque o tempo acabou, mas porque havia tempo e ele não foi usado com amor. Outro arrependimento profundo revelado pelos relatos mediúnicos é não ter expressado amor. Muitas pessoas partem sem ter dito "eu te amo", sem ter perdoado, sem ter abraçado quem precisavam, sem ter agradecido quem merecia. No mundo espiritual, a alma percebe que um pequeno gesto teria mudado afetos, curado dores e iluminado vidas. Chico Xavier dizia que o amor não oferecido é como água limpa guardada em potes fechados. Ela poderia matar a sede de alguém, mas se perde no esquecimento. E a alma vê isso com clareza. Vê as oportunidades desperdiçadas, os silêncios frios, os afastamentos por orgulho. E aí compreende. Tudo que deixamos de amar retorna como uma saudade profunda. O orgulho é outro fantasma que pesa muito após o desencarne. Na vida, defendemos ideias, disputamos opiniões, brigamos por detalhes e deixamos afetos se quebrarem por quase nada. No plano espiritual, percebemos que o orgulho é uma sombra sem valor e lamentamos ter perdido a chance de manter a paz, de baixar a voz, de ceder quando isso teria evitado dores. Muitos espíritos relatam arrependimento por não pedir perdão. Achavam difícil, achavam humilhante, achavam cedo demais. Mas quando veem sua trajetória de forma clara, percebem que o perdão teria libertado não apenas o outro, mas também a si mesmos. A falta de perdão aparece como um nó apertado que poderiam ter desfeito com uma única atitude. A alma também lamenta não ter se perdoado. Guardamos culpa, remorso e autocríticas severas. Achamos que não merecemos leveza. No mundo espiritual, percebemos que carregamos pesos desnecessários. A vida poderia ter sido mais leve se tivéssemos aceitado nossa própria humanidade. Esse arrependimento é silencioso, mas profundo. Outro arrependimento comum é não ter cuidado das relações importantes. Amizades deixadas de lado, laços familiares rompidos, pessoas queridas que se distanciaram. No plano espiritual, entendemos a importância dos vínculos. Eles não terminam com a morte, continuam nos conectando. E cada negligência aparece como um vazio que poderia ter sido evitado. Existe também o arrependimento espiritual mais íntimo, ignorar a própria evolução. Muitas pessoas vivem voltadas apenas para fora, trabalho, aparência, conquistas materiais, e esquecem de cultivar o espírito. Quando despertam do outro lado,
Percebem que deixaram de trabalhar sua paciência, bondade, disciplina e serenidade. E isso gera uma tristeza silenciosa. Chico Xavier ensinava que a Terra é uma escola. Cada dia é uma lição, e cada dificuldade é uma chance de crescer. No entanto, muitos passam pela vida como se ela fosse apenas uma corrida por resultados. No mundo espiritual, essa distração aparece como uma grande oportunidade perdida. A oportunidade de se tornar alguém melhor. O arrependimento por não fazer o bem também surge com força. A alma vê quantas chances teve de ajudar. Uma palavra amiga, um gesto de solidariedade, uma escuta silenciosa, um conselho. Coisas pequenas, rápidas, que poderiam ter transformado momentos difíceis de alguém. No entanto, por pressa ou descaso, passamos direto. No plano espiritual, esses gestos não realizados aparecem como janelas fechadas. A alma entende que cada pequena atitude teria criado luz ao redor. Não precisávamos ter feito grandes obras. Às vezes, um sorriso teria sido suficiente. Esse arrependimento ensina que a bondade não exige grandeza, apenas disponibilidade. Outro arrependimento forte é ter vivido no automático. A alma percebe o quanto agimos por impulso, repetindo hábitos, pensamentos pessimistas e preocupações desnecessárias. Vemos que gastamos energia demais com medos imaginários, discussões inúteis e ansiedade que não mudou nada. A vida poderia ter sido mais suave se tivéssemos respirado mais. O medo é um dos maiores desperdiçadores de vida. Medo de falhar, de tentar, de amar, de se expor, de confiar. No plano espiritual, percebemos que esses medos eram sombras pequenas, mas que nos seguraram em correntes durante anos. A alma se arrepende de não ter vivido com mais coragem, de não ter tentado o que desejava. Há também o arrependimento de não ter valorizado a saúde e o corpo físico. Muitos só percebem, após a morte, que o corpo era um instrumento sagrado de evolução. Ele merecia cuidado, descanso, alimento saudável e carinho. Mas a pressa ou a negligência fizeram muitos adoecerem desnecessariamente. A alma lamenta isso, pois percebe que o corpo era um aliado. Outro arrependimento muito citado nas cartas mediúnicas é não ter valorizado os pequenos momentos. A alma revive cenas simples: tomar café com alguém querido, caminhar num fim de tarde, ouvir um conselho, sentir um abraço, olhar para o céu. Coisas que pareciam comuns, mas que eram milagres diários. E dói perceber que não percebemos isso. A alma também se arrepende de não ter sido sincera consigo mesma. Quantas vezes sufocamos nossos sentimentos, escondemos nossas tristezas, fingimos estar bem. No plano espiritual, percebemos que poderíamos ter vivido com mais autenticidade. Ser verdadeiro não dói, dói se esconder. Chico Xavier dizia que todo espírito, ao despertar, percebe que deveria ter sido mais paciente. A impaciência nos faz perder oportunidades, piorar conflitos, responder rápido demais, agir sem pensar. No plano espiritual, vemos claramente o quanto sofreríamos menos se tivéssemos esperado um pouco mais, ouvido mais, respirado mais. A alma também lamenta ter reclamado tanto. Pequenas contrariedades viraram tempestades emocionais. Perdemos alegria, desperdiçamos dias inteiros alimentando insatisfação. No mundo espiritual, percebemos que muitas dessas reclamações eram desnecessárias. A vida poderia ter sido mais leve se tivéssemos cultivado mais gratidão. Outro arrependimento é não ter aprendido a silenciar. Falamos demais, explicamos demais, discutimos demais. E nos calamos quando deveríamos ter dito algo importante. A alma percebe que o silêncio pode ser cura e a palavra demais pode ferir. Esse arrependimento ensina a importância do equilíbrio. Há o arrependimento de não ter reconhecido sinais espirituais. Momentos em que a intuição avisou, em que o coração apertou, em que uma coincidência parecia mensagem. Mas ignoramos. No plano espiritual, percebemos que fomos amparados muitas vezes, mas estávamos distraídos demais para perceber. A alma também lamenta não ter ouvido as pessoas mais velhas. Conselhos, histórias e advertências que ignoramos por achar que sabíamos tudo. No plano espiritual, percebemos que ali estavam lições preciosas, atalhos, sabedoria acumulada.
E dói ver que poderíamos ter evitado sofrimentos se tivéssemos ouvido mais. Existe ainda o arrependimento de não ter vivido a própria vida. Muitos viveram para agradar, seguir expectativas, cumprir papéis que não desejavam. No plano espiritual, a alma percebe que perdeu anos tentando satisfazer os outros e esqueceu de si mesma. E esse arrependimento é um dos mais amargos, pois mostra o valor da autenticidade. Outro arrependimento profundo é não ter valorizado a fé. A alma compreende que poderia ter recorrido mais à espiritualidade para enfrentar dificuldades, encontrar paz, perdoar e seguir adiante. Sem fé, a vida se torna mais pesada. No plano espiritual, entendemos que a fé não era um enfeite, mas uma ferramenta de força interior. Há também o arrependimento de não ter cultivado a esperança. Muitas pessoas viveram acreditando que era tarde demais para mudar, mas no plano espiritual, percebemos que sempre houve tempo, sempre houve chance. A alma lamenta por ter desistido cedo, por ter acreditado em limites que não existiam. Por fim, o maior arrependimento da alma é não ter vivido com amor. Amor pelo outro, amor por si mesmo, amor pela vida. Tudo o que deixamos de amar retorna como uma lição. E tudo o que oferecemos com amor permanece eternamente. A morte não leva o que somos, leva apenas o que fingimos ser. Se este conteúdo te tocou, considere seguir este canal para caminhar comigo nessa jornada espiritual. Escreva nos comentários qual desses arrependimentos você sente que precisa transformar hoje. Sua história pode iluminar alguém que está passando por algo parecido. Lembre-se, enquanto há vida há tempo para mudar, e sua alma agradecerá por isso.